Então, olhem só, esse tema, escala, mapa, balança e bússola, já foi uma adaptação a uma filósofa estadunidense que eu vou abordar com vocês hoje, chamada Nancy Fraser. A Nancy Fraser, ela nasceu em Baltimore em 20 de maio de 47, ela é uma professora extremamente atuante, publica muitas coisas e por isso eu achei que fosse absurdamente necessário a gente trazer alguém com um modelo pulsante. Tanto é que eu já vou falar para vocês a diferença dos modelos da própria Nancy Fraser, justamente para que a gente quebre essa ideia de que os modelos devem ser simplesmente aplicados, que eles devem ser simplesmente transpostos para a nossa realidade, tá certo? E a Nancy Fraser, ela publicou um livro que me é muito caro, chamado Escalas da Justiça. E nesse livro, a Nancy Fraser vai falar o que ela entende por mapa e por balança de justiça. E eu acrescentei o modelo da bússola, que a gente vai abordar daqui para frente. Antes de chegar na Nancy Fraser, eu quero falar um pouco com vocês sobre alguns modelos de problematização na filosofia. A mesma coisa da Nancy Fraser, é simplesmente um ponto de partida para que a gente organize melhor as ideias e a gente pode até utilizar isso para organizar a forma com a qual a gente pensa nos conflitos. Então, eu ouvi vocês falando, olha, e os casos mais tensos, e os casos mais complexos? Esse é um modelo que o Lakatos, por exemplo, traz de resolução de problemas filosóficos, mas vários outros modelos podem ser pensados. Então, quando a gente fala de um problema, eu sempre brinco que a filosofia tem dois grandes problemas, a condição humana e como os homens interagem. Percebam que ambos estão de acordo com o que a gente vem estudando aqui ao longo dos nossos encontros. Quando a gente fala de resolução de problemas filosóficos, a gente está abordando três grandes temas. Primeiro, a questão, qual é o problema final? Segundo, quais são os dados do meu problema? E terceiro, afinal, qual a solução que eu tento dar para esse problema? Vejam que isso é muito semelhante ao que vocês fizeram no nosso último encontro, desde em que ponto estamos, da onde partimos, em que ponto estamos e quais as nossas expectativas. Foi justamente por isso que eu pensei nesse modelo, para que a gente também conseguisse agremiar isso à própria mediação de conflito. Então, tem um problema na minha escola, com quem se deu esse problema? Foram adultos? Foram as crianças? Foram com os funcionários? O que aconteceu? Quanto mais dados eu tenho sobre esse conflito, melhor eu consigo problematizá-lo, melhor eu consigo abordá-lo e, mais interessante, melhor eu consigo garantir que ele não se repita. Que eu creio que tudo que a gente está falando aqui também tem a ver com isso, com um certo compromisso de que esse conflito não se repita, pelo menos não dessa forma ou da mesma maneira. Que a gente possa, cada vez que acontece um conflito, aprender também com ele. Lembrando que nem todos os conflitos são violentos. Há conflitos extremamente saudáveis ao ambiente escolar e que ele deve aparecer. Então vocês acabaram de falar da gestão democrática e da figura da criança sobre a mesa. Então isso também é um conflito. Nossa, como é que a gente tem aí duas gerações abordando o mesmo tema? Mas nem por isso esse conflito é negativado, nem por isso esse conflito tem que ser hierárquico. Os conflitos, que são diferentes perspectivas e visões de mundo sobre o mesmo assunto, eles nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo sobre esse assunto. Agora também é necessário, é preciso que nós estejamos ambientados e abertos a esse tipo de demanda. Isso que é importante. Então, outra coisa que eu pensei, aliás, gente, a primeira vez que eu apresentei esses modelos de justiça foi em 2012, no primeiro contato que eu tive com a Secretaria Municipal de Educação, com o Adré Campo Limpo e com o Adré Butantan, para pensar modelos de convívio. Então, eu já tenho trazendo de lá para cá todos os encontros, a abrangência, as expectativas para pensar nisso que eu trouxe para vocês hoje. E eu conto muito com vocês para que vocês me digam como aprimorar essa discussão para uma próxima apresentação das escalas da justiça. Tá? Então, olhem só.
quando a gente fala na resolução de problemas, a gente sempre tem um núcleo teórico e um núcleo prático, vamos chamar assim. Dentro desse núcleo teórico, a gente aborda as questões, os dados, a representação, guardem esse termo, porque quando eu voltar a Nancy Fraser, a gente vai falar muito em representação. E aí a gente vai lembrar de todos os cadernos do Respeitar é Preciso. Por quê? Porque quando a gente fala representação, parece uma palavra muito simples. Mas aí eu tenho que pensar o seguinte, mas quem está representando quem? É uma questão de democracia indireta? Os intelectuais representam o povo, eles falam em nome do povo, por exemplo? Ou somente eu posso me representar em certas circunstâncias? Numa mediação de conflito, há como ter representantes? Ou as partes envolvidas devem falar sem hierarquia, devem falar o que precisarem falar num círculo? Então percebam que essa questão da representação pode parecer somente mais uma palavra, mas ela é imprescindível na educação em direitos humanos. Afinal, quem representa quem e de que forma? Como eu me represento? Como um sujeito nesse momento individual? Como um sujeito coletivo? Eu, Dani, e aí tem uma série de identidades que vem com eu, Dani. Então, proletária, mulher, como que eu me represento? Mulher negra, homem trabalhador, enfim, quais são as minhas identificações? Como essas identificações sofrem ou não discriminação? Vejam, gente, como é complexo. Uma única palavra, representação, demanda todo um arsenal teórico para que a gente pense na prática como essa palavra se erige. Para que a gente pense na prática como essa palavra, afinal, estabelece hierarquia e relações de poder no ambiente escolar. Certo? Porque fica muito bonito eu dizer, olha, eu, Dani, vamos supor, diretora de escola representa os alunos, então eu posso falar por eles. Será que isso é pertinente? Será que isso tem a ver com sujeitos de direito? Será que isso tem a ver com ambiente democrático, de diversidade, de respeito? Então, a gente tem que pensar em cada termo, nesse núcleo teórico, como ele se articula. Uma outra questão também pertinente é que toda essa parte desse núcleo teórico vai resultar naquilo que a gente chama na resolução do problema. Claro que resolução não significa um ponto pacífico sobre a questão, mas interessa-me mais o encaminhamento que é dado à questão do que propriamente somente a forma com a qual ela fecha. Porque o encaminhamento que é dado à questão pode proporcionar uma série de pontos de vista e uma série de fechamentos possíveis. Agora, se o encaminhamento já foi truncado, fica muito difícil que a solução seja satisfatória. E aí a gente vem para a segunda parte, que é essa parte dos recursos. Como é que isso acontece? E aí que eu disse a vocês que quanto mais vocês conseguirem mapear esses conflitos, mais eles estarão condicionados a não se repetirem. Essa é a força. Ninguém aqui está propondo que vocês sejam positivistas, que vocês levantem dados sem o menor critério, somente para ficarem fazendo isso. Não. A gente está querendo justamente que vocês, de certa forma, consigam circular esse dado para que esse dado ele se torne um elemento de não repetição, tá? Para que esse dado se torne um compromisso de que aquilo não se repita novamente, muito menos da mesma maneira. Então, nos recursos, a gente pode, a partir desses recursos, tornar aquela reflexão teórica uma parte importante desses recursos. Vejam que eu estou tendo a reflexão teórica como também um recurso, como uma parte desse recurso. Então achei tão brilhante vocês comentando cada grupo sobre os temas, desde a orientação até os temas transversais que a gente tem no documento. Por quê? Porque cada um foi mostrando como, na verdade, achei tão bonitinho os sujeitos de direito falar assim, olha, se isso for abordado, todo o resto está corroborado. Eu tenho certeza que cada um pensa da mesma maneira. Se o respeito for abordado, se a gestão democrática for abordada, enfim, todos os temas, eles foram pensados mesmo trabalhando em sintonia, porque eles não são hierarquizados, certo? Eles não se dão
de forma piramidal, mas eles se dão de forma circular, de forma complementar. Isso é extremamente importante. Então aqui a teoria também está pensada dessa maneira. A teoria como um aporte, como mais um recurso para que vocês possam fortalecer a educação em direitos humanos frente à comissão de mediação de conflitos, frente às ações que ocorrem no ambiente escolar. E é claro, né, gente, quando a gente vai pensar em resolver um problema, qual a primeira coisa que a gente faz? Vocês precisam resolver um problema, seja ele de qualquer ordem, desde conta bancária, dilemas políticos. Como é que você resolve um problema? Ela chorando. Os bancários a gente chora. Depois de chorar, o que a gente tem que fazer? O que a gente faz? Oi, Paulo, não te ouvi. Muito bem, a gente constata qual é o problema, isso que eu chamei de circular o problema. Depois a gente, muito bem, a gente vê o tamanho do problema. E aí, o que a gente faz depois disso? Levanta hipóteses. Por que aconteceu? Perfeito, a gente começa a levantar hipóteses. Nossa, adoro. Gente, eu vou levar vocês para casa, exatamente isso. Depois a gente levanta hipóteses de como esse problema é pensado. Então, como ele surgiu. Como ele surgiu e o que eu vou fazer a partir dele. O que mais? Depois do levantamento de hipóteses. Isso. Depois a gente tenta ir para a ação. E na ação, o que acontecerá com as hipóteses? Comprovação da... Exatamente, essa hipótese vai ou não virar uma teoria, certo? Ou essa hipótese é letra morta, ou essa hipótese ganha uma vigência. Gente, é igualzinho quando a gente pensa num problema filosófico, ou aqui, como a abordagem da mediação de conflitos. A gente tem que primeiro fazer o levantamento desse problema, primeiro ver o tamanho desse problema, depois levantar as hipóteses desse problema para pensar na resolução. E é claro, gente, compreendam que essa é uma linguagem adaptada. Quando eu falo resolução, eu não estou dizendo, olha, tudo vai ser resolvido a partir dessa metodologia. Lembrem-se daquela nossa palavra inicial. É somente um disparador para que a gente pense nas nossas análises a partir de agora. Eu trouxe para vocês algumas etapas de resolução de um problema filosófico. Antes de pensar na Nancy Fraser, que é essa filósofa super contemporânea que eu falei para vocês, eu adoro a Nancy Fraser, além de tudo ela é muito simpática. Antes de pensar nisso, eu pensei num filósofo, falei, nossa, qual filósofo eu poderia abordar essa questão? E um filósofo que de certa forma todo mundo conhece, pelo menos alguma das suas frases. E aí eu pensei no Thomas Hobbes, que escreveu Leviatã no século XVII. Então, mesmo que você não conheça o Thomas Hobbes, mesmo que você não conheça o Leviatã, isso pouco importa. Mas nós sabemos que o que ficou do Hobbes pra gente é que o homem é o lobo do próprio homem. Então o Thomas Hobbes, ele tem uma teoria que ele faz uma hipótese, ele faz um estado hipotético que seria o estado de natureza. Esse estado não existe. Mas o que ele quer pensar? Ele quer pensar qual seria um estado onde os homens ainda não interagem. Traduzindo para a gente, qual seria um estado onde a política não é possível? Vejam de novo os nossos temas do Respeitar é Preciso vindo à tona. Então, qual que é um estado onde a política não é possível? Esse estado, para mim, seria um estado do pleno conflito, do conflito negativado, daquele conflito que nós não queremos, daquele conflito que vira violência. Por isso que o Hobbes diz, no estado de natureza, o homem é o lobo do próprio homem. E aí ele vai abordando uma série de hipóteses para que esse estado não se repita, nem hipoteticamente, e uma das soluções que ele dá para resolver esse problema é a criação de um estado fortalecido. Então, essa é a hipótese do Hobbes. A gente não precisa usar a hipótese do Hobbes. Me interessa muito mais o procedimento hobbesiano, para que a gente pense nessas questões. Então, a gente também não precisa pensar, então eu tenho que ter uma comissão extremamente fortalecida que não deixe nada entrar, como queria o Hobbes com o estado absoluto. Não.
Mas é muito interessante que a gente tenha uma série de hipóteses levantadas sobre o nosso problema, e isso, gente, olha, já falando da política, e isso só pode ser feito coletivamente. Isso não tem como ser feito isoladamente, individualmente. Se isso não for um trabalho coletivo, não é um trabalho. Então, como é que eu vou abordar a política de maneira isolada? Isso é absolutamente impossível. Como eu vou pensar a democracia de maneira isolada? E eu também pensei muito nas metáforas geográficas hoje, porque todas as nossas questões têm um ponto em comum. Todos os cadernos têm um ponto comum, desde a orientação a todos os cadernos transversais que vocês abordaram tão bem. Todos eles, eu vi uma expressão que aparece em todos, que é o direito à voz. Quando a gente pensa em democracia, quando a gente pensa em sujeitos de direitos, todos nós falamos de direito à voz. E é muito interessante que, embora a gente use, desde as revoluções burguesas do século XVIII, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, embora nós tenhamos voltado com essa questão da democracia nesse momento histórico, nós não queremos a mesma democracia da Grécia, não? Então a gente traz um elemento da democracia grega, que é a terminologia desse tipo de política, mas nós não queremos essa política. Ou vocês querem mulheres de fora da política, ou vocês querem estrangeiros que não possam falar nada, muito pior, como a Neide está lembrando, vocês querem uma convivência escravocrata. Creio que nenhum de nós deseja isso, mas me interessa muito mais por que a gente não abre mão da política democrática do que o que existiu na Grécia que não existe hoje. Então isso é extremamente interessante para a gente pensar. Agora, tem uma outra coisa que já existia na Grécia que ainda existe hoje, com raras exceções. É uma burocracia danada para transportar essa circunstância. É cidadão aquele que nasceu no solo da cidade, aquele que tem sangue e solo da cidade a qual os representantes irão fazer parte da política. Olhem que coisa interessante. Então, quando a gente pensa no direito à voz, imediatamente também a gente pensa no direito de sangue e de solo. Isso não é absolutamente terrível? Eu acho absolutamente terrível, porque aqui a gente está abordando uma questão da democracia, de um direito universal. A Flávia sempre diz isso, a professora Flávia Schilling, que a coisa mais interessante da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que todos os 30 artigos começam com os termos nenhuma ou todos. Não tem exceção. Ou é para nenhuma pessoa, ou é para todo mundo. Eu acho essa uma das sacadas mais brilhantes. Por quê? Porque é justamente isso. Agora, quando a gente fala que um direito é só para certos cidadãos que nasceram naquele solo e têm determinado sangue, opa, aí a coisa muda de figura, tá? E isso a gente ainda não superou dos gregos. A nossa democracia ainda é assim. E para a gente não achar que essas coisas estão muito distantes de nós, vamos lembrar da maior crise mundial contemporânea, que é a crise dos imigrantes e refugiados. Não é? Então a gente tem todo... E agora vamos trazer para o Brasil. No Brasil a gente tem o desrespeito, a discriminação com os de dentro. E agora também começa um movimento na escola com os de fora. Eu lembro que eu fui a uma escola na Zona Norte em que os professores me diziam assim: nossa, Dani, a gente achava aqueles alunos indígenas tão quietinhos até que a gente descobriu que eles eram bolivianos. Quer dizer, não houve um cuidado mínimo de perceber, de olhar para aqueles alunos e perceber que eles não são dali, que não são do território, que eles não falavam porque tinham muito medo de expor, que não sabiam português. Então vejam que tem várias questões. Olha o direito a solo, porque nem se imaginou que aquelas pessoas que estão usufruindo da escola, que não se precisa de nenhum tipo de certificação de solo e sangue para matrícula, olha que instituição maravilhosa a qual todos vocês pertencem. Não precisa de nenhum tipo de comprovante desse tipo para ser matriculado, não teve esse olhar para essa diferença tão importante e marcadora de uma série de singularidades, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta.
Então eu elenquei aqui para vocês etapas para a solução de um problema filosófico. Óbvio que se trata de uma brincadeira, óbvio que se trata de uma receita de bolo para que a gente rasgue logo a seguir, tá certo? São simplesmente etapas para organizar o nosso pensamento, certo? Dessa maneira fica muito mais interessante da gente questionar os princípios com os quais a gente trabalha e melhorá-los, inclusive. Então, primeiro, em relação aos dados, estabelecer quais são pertencentes ao problema. Esse é um cuidado que parece tão salutar, tão inerente à questão dos problemas, mas poucas vezes a gente pensa sobre eles, e é importante que a gente pense sobre eles. Depois, em relação à questão, precisar o que é por ela demandado. Então não adianta nada eu ter um conflito entre um menino e uma menina e eu não falar da questão de gênero. Percebe? Então a gente tem que ver qual é a demanda do nosso problema para resolver esse problema. Não adianta já ter toda mediação de conflito será assim, tudo que eu penso de educação em direitos humanos se resume em não dá para ser dessa maneira. Olhem o outro. Averiguação das possíveis soluções do problema, que vocês já fizeram esse exercício do levantamento de hipóteses. Tá? Averiguação e decisão, aí que é o difícil, a partir de critérios condizentes com o núcleo teórico de qual a melhor solução. Eu aqui creio que não fui feliz no termo. Em vez de núcleo teórico, eu poderia ter pensado nos nossos princípios. Tá certo? Mas pensem então nesse núcleo teórico como princípios. Pensem nos autores como espécie de amigos que não estão presentes, mas que vocês gostariam que estivessem na conversa. Eu escolho algum desses amigos para conversarem comigo. Hoje eu vou trazer a Nancy Fraser, por exemplo. Tá? Então pensem nisso, pensem nesse núcleo teórico não só como a teoria que está lá longe de mim, não, como certos autores que embasam os meus próprios princípios e que também me ajudam a problematizar esses princípios, tá certo? Então, não é tudo da Nancy Fraser, por exemplo, que eu acato e falo, não é um dogma. Percebam, o núcleo teórico não pode ser um dogma, não é uma verdade que não pode ser questionada. Eu gosto de pensar nisso mesmo, de amigos que eu estou chamando para a roda, e eu debato com os amigos da roda. Certo? Isso que eu falei, isso aqui não é uma técnica, tem muito mais a ver com princípios do que com uma técnica. A aplicação dessa solução sobre o problema, imagine, sempre é necessário primeiro um exercício mesmo de imaginação, por exemplo, quando a gente vai preparar uma aula. Obviamente, a aula nunca é da forma que a gente preparou, mas quanto mais a gente prepara, certamente melhor é essa aula. E quando a gente prepara uma aula, eu costumo dizer que a gente sempre leva uma bagagem que a gente não usa. Mas se você não levar essa bagagem, você vai precisar dela. É como uma viagem, não é? Embora, assim, se eu não levar aquela roupa que para mim naquele momento é imprescindível, eu posso até não usar, mas se eu não levar, eu só vou ficar pensando nela. Então também é assim quando a gente pensa na mediação de conflitos, na educação em direitos humanos, em qualquer tipo de formação que façamos. A gente tem que ter essa bagagem que a gente leva e por acaso não usa. Tá? E por fim, o teste da mesma solução por outras alternativas, a fim de averiguar sua sustentabilidade. Então, por exemplo, vocês decidiram que para essa mediação, para esse princípio da educação em direitos humanos, tais hipóteses serão perseguidas. 3, você deixou 2 de fora. Depois, dependendo dos resultados, mesmo que eles tenham sido satisfatórios, seria interessante vocês mapearem, aí agora é a parte da avaliação. Primeiro foi a preparação da aula, depois a avaliação dessa aula. Seria super interessante que vocês percorressem também de forma imaginativa esse caminho e percebessem o que poderia ser diferente. Tudo no sentido da aprimoração.
Então, olha só, eu trouxe para vocês algumas etapas para a solução desse problema da Nancy Fraser. Nós teremos outros. É somente um exemplo e não uma cartilha, tá certo? Então, olhem só, em relação aos dados, estabelecer quais são pertencentes aos problemas. Isso é super importante, porque senão a gente fica rodando em círculos e aí a gente não sabe muito bem o que fazer com as informações que a gente tem acerca, por exemplo, do que as meninas falaram, dos conflitos. Então, é estabelecer isso para depois chamar os parceiros de pensamento, tá? Em relação à questão, precisar o que é por ela demandado. Hoje aqui nós já tivemos uma questão. Por que na Dre Butantã, que é a maior... tem os maiores polos, né, se juntar o número de escolas, com Santo Amaro, Campo Limpo, Capela do Socorro, por que tivemos menos envolvidos? Já é uma questão para a gente pensar, por exemplo. Então, a gente tem a questão para daí depois pensar no núcleo teórico. A averiguação das possíveis soluções do problema. Há várias soluções possíveis, a gente tem que levantar isso coletivamente. É a vida de todos aqui, a relação de todos com todos. Aí que a gente vai demandar os problemas, ou num primeiro momento, como eu disse a vocês, uma relação institucional que tem a ver com as escolas, uma relação local que tem a ver com o país e uma relação mundial que tem a ver com a globalização. Então, por exemplo, hoje a gente não está falando de qualquer dia, a gente está falando de um dia após a descoberta do novo presidente dos Estados Unidos. Vocês percebem? Olha, senti uns arrepios aí, né? Pois é, um topete vamos fazer, né? E tombar depois. Mas eu sei que a gente está brincando, mas tem uma série de implicações políticas decorrentes daí. Amanhã teremos aí chamado uma manifestação megalomaníaca. Então, é só para que a gente pense que tem essas questões que também nos acometem do ponto de vista institucional. Então, a gente jamais deve partir do universal para o particular. Então eu vou pensar os universais e esses universais vão cabendo dentro da realidade da escola. Mas o inverso, a gente parte do particularismo das ações locais para daí pensar nas ações globais, locais e globais. Tá bom? Então, para daí a gente pensar nas possíveis soluções do problema, a gente sempre tem que partir desse âmbito institucional. Então, aqui na minha escola, ótimo, e agora na minha região, na DRE, percebem? No município, e assim vai. Se a gente começa do universal e vai para o particular, aí cabe tudo. Esse que é o problema, cabe tudo e a gente não resolve nada. Aplicação da solução sobre o problema, que eu acho que o pessoal do Butantã, Capela, Campo Limpo e Santo Amaro vão pensar juntos. E por fim, gente, peguei vocês de exemplo, tá? E por fim, o teste da mesma solução por outras alternativas a fim de averiguar se ela é sustentável ou não, tá? Pode mudar para mim. E aí a gente veio com a Nancy Fraser, e a Nancy Fraser tem um vocábulo muito específico. Ela é uma feminista, pós-socialista, e ela fala de 3 tipos de demandas. Antes, no começo dos seus escritos, ela falava muito em redistribuição, depois ela falou muito em reconhecimento e hoje ela fala de representação. E vejam que são 3 temas caríssimos às escolas. Então, a gente está aqui abordando a Nancy Fraser e levando em consideração que o reconhecimento é o reconhecimento identitário. Pensem em como isso é rico para a Secretaria Municipal de Educação. Quantos materiais já foram produzidos para que vocês pensem na inclusão? Quantos materiais já foram produzidos para que a gente pense o próprio país, o próprio Brasil e avance em determinadas leituras que diziam que o Brasil era um país só de convívio, nunca de conflito, da democracia racial. Então, tudo isso é pertinente às demandas da Nancy, que a Nancy Fraser chamou de demandas por reconhecimento. Então, agora deu para entender melhor o movimento que a gente fez, né? Então, partindo das esferas da ambientação escolar, a gente chama os amigos para conversa. E a Nancy Fraser é uma bela parceria para pensar nessas questões, porque ela não pensa só nisso, ela pensa também na redistribuição dos bens materiais.
Porque isso tem a ver com a escolarização, não tem? A gente quer ou não quer que nossos alunos nos ultrapassem? Eu sempre falo, gente, para os meus alunos, eu quero comer a poeira de vocês. Vocês têm que nos ultrapassar e muito, em todos os aspectos. Não só morais, não só dos sonhos, mas financeiros também. Uma geração tem que superar a outra, espero que, não é? E tem que ser, a gente quer comer poeira, né, Marcela? É isso. Então, a redistribuição dos bens materiais tem super a ver com uma escolarização de qualidade. Aquilo que para uma certa elite já é óbvio, a gente tem que formar nos nossos meninos. E quando eu converso com o pessoal da educação infantil, que para mim é muito difícil, eu sempre falo, a minha vida é fácil, eu sempre dei aula no médio, graduação ou pós. Difícil é dar aula na educação infantil, né? Com certeza. Então, as professoras dizem para mim, Dani, a gente tem que desde olhar a mochila até ensinar a escorrer o nariz, até ensinar no banheiro, trocar fralda, se é mais infantil ainda, se é creche. Então, eu fui no Celpera Marmelo no começo do ano e eu voltei agora, eu falei, gente, eles cresceram, eles não só engatinham mais, né? Como isso acontece? Então, é interessante a gente pensar nessa questão da redistribuição, porque é disso que se trata em educação de qualidade. Também é a redistribuição dos bens materiais e eles terem acesso por uma educação pública, laica e de qualidade, isso é fundamental, tá? Isso é um valor que a gente tem que ser pública, tem que ser laica, tem que ser de qualidade, certo? E tem que ter os valores. Esses valores que a gente fala tanto e que eles são tão difíceis de serem capturados. Por quê? Eles só são capturados na coerência. Fora isso, a gente não consegue. Tem que ter uma ação aí, não dá para só falar sobre eles, tá? Então, a Nancy Fraser diz justamente isso na demanda pela representação. A representação é quem representa o reconhecimento e a redistribuição. É o que e o quem da questão. Então, qual é a questão e quem representa? Então, isso é muito importante. Alguém vai falar em nome dos alunos? Quem vai falar? Eles vão ter participação direta? Isso é a representação. Imaginem, na escola, isso é o tempo todo, não é que a gente vivencia? A reunião é com quem? Será aberta para quem? Eles poderão circular onde? Em que horário? Então, a gente faz uma série de turnos, contraturnos, horários, acordos, uma série de questões para pensar na representação. Como ela usa a terminologia de males sociais, ela também usa a terminologia de remédios para falar da sociedade, tá? Então ela diz assim, que em comunidades ambivalentes é mais difícil de se pensar. E são as mais importantes. Pensem na escola agora também. Então, quando a gente fala no problema ambivalente, por exemplo, ela aborda gênero e raça. Então, agora, no mês da consciência negra, com a questão das meninas, como o estereótipo ainda é grande do modelo de beleza da menina branca. Então, pensem nessas questões. Então, que remédio deveria ser que remédio social, que remédio de valor, por isso a balança também, quais valores que entram, tá? Então, que remédio social, que remédio de valor acontece, é necessário para que essa injustiça seja superada. Por isso que eu falei, primeiro a unidade educacional, depois o local, depois o global. Então, eu tenho um problema, que é um problema de um racismo fenóptico que eu preciso superar. Então, para resolver esse problema, quais os valores são necessários, quais as atitudes são necessárias, o que eu faço a partir desse problema, tá? Então, mesmo que ela aceite isso, ela não abre mão, e aí tem a ver com a nossa educação em direitos humanos, ela não abre mão, a Nancy Fraser, de um conceito universalizante de justiça. Então, aquilo que eu disse no nosso último encontro, ou é para todos ou não é para ninguém. Isso é muito importante, também numa educação voltada para direitos humanos. Então, essa premissa do nosso preâmbulo e da Declaração dos Direitos Humanos, de que as nações se reúnem para idealizarem 30 artigos invioláveis a qualquer ser humano, para que eles sejam postos
em observação, caso essa dignidade não seja contemplada, é pensada pela Nancy Fraser como status e paridade participativa. O que seria isso? A paridade participativa é qual o grau de influência que você tem na relação de poder que ocorre, por exemplo, na tua instituição escolar. Você tem direito à voz? O que acontece? A quem você dá esse direito? E aí lembrem que nós também já dissemos, né? O direito à voz é você considerar aquele que tem voz tão importante quanto você, não é? Se não é direito à verbalização, aí tudo bem, eu venho e posso falar uma série de coisas, mas não é disso que se trata, tá? E aqui é algo muito polêmico, que aí vocês levam para as unidades e discutem, porque é a coisa mais polêmica do reconhecimento identitário são as reificações identitárias, ou o que eu chamo de guetificações também. Então, eu vou apoiar o núcleo negro, então existe só o núcleo negro. Eu vou apoiar o núcleo indígena, então tem só o núcleo indígena. Eu vou apoiar o LGBT, aí fica só o LGBT, certo? É a isso que ela chama de reificação identitária, quando os grupos que sofrem injustiça não se comunicam. E aí é um problema. E aí na escola também a gente passa por uma série dessas questões, né? Criam-se grupos, inclusive agora o tabu, né? Grupos entre os professores. Opa, senti aí outro suspiro, tá? Grupo entre os professores, aquele tabu que a gente não consegue discutir, que é o conflito entre adultos. A gente não consegue nem falar sobre ele. Tá? A gente só consegue movimentar raramente, mas ainda é um conflito que a gente não consegue tocar com muita especificidade e que é um problema imenso, porque eu sempre falo, olha, as crianças vão indo e uma hora elas saem da escola, nós ficamos. Então, como é que a gente aborda isso? Como eu falo em valores, se a minha própria equipe, se dentro da minha equipe tem vários colegas que eu sequer olho, que eu não pergunto como estão, que eu não converso, não é verdade? Então, e olha, gente, os alunos sentem o cheiro disso no ar. Porque todo mundo sente, não sei se vocês já tiveram essa experiência eu tenho muita, por isso que eu falo, de irem para uma escola que vocês não conhecem. Então eu faço assessoria na DERE Campo Limpo e toda semana, aliás, essa semana eu estou indo para 5 escolas diferentes, que eu estou indo pela primeira vez. E aí você sente o climão da escola, né? Você sente se já tem... Quando você vê as pessoas na reunião, você já sabe se aquilo está tudo bem, se não está. Você vai realmente sentindo esse clima e aí a gente vai pensando nas questões que abordam os adultos. A Nancy Fraser, ela vai defender um conceito universalizante de justiça baseado nos direitos humanos. Tá? Isso é importantíssimo para a autora, importantíssimo. Embora ela se auto-intitule feminista. Esse é o que é interessante da Nancy Fraser. Isso que é legal, não é que você deixa de tomar... Exatamente, exatamente. E em algumas escolas, Neide, surge até uma coisa, quando tem adolescentes em conflito com a lei ou alguma outra circunstância, que o pessoal fala, é que eles têm o ECA, é a versão Direitos Humanos para adolescentes, assim, né? É que eles têm o ECA, então a gente não pode fazer nada e eles podem fazer tudo. Gente, como a gente ainda carrega coisas desse passado muito escravocrata, colonial, ditatorial, ainda ele está impactando as nossas vidas. É muito impressionante isso. Como, por exemplo, um movimento social, ela está pensando nos movimentos sociais feminista e negro, tá? E os movimentos das classes operárias, que tem pouca força nos Estados Unidos, é mais o movimento negro que é mais forte, tá? Pensando em sindicato e tudo mais. Então, ela diz o seguinte, para cada mal, um remédio, a gente já viu. Para a afirmação, para que se tenha redistribuição dos bens, eu posso pensar num estado de bem-estar social, eu me apoio em diferentes grupos, e isso pode não gerar reconhecimento. Então, pensem que vocês estão lá na escola, depois façam esse exercício de tentar completar isso aqui da Nancy Fraser com a vivência de vocês. É como se vocês tivessem esse material que vai para o portal e aí vocês apagassem aquilo que eu escrevi e vocês mesmos, então o que seria necessário para redistribuir as riquezas aqui no nosso âmbito?
Façam. Vocês vão ver que interessante o que vocês conseguem levantar. O reconhecimento, ela diz, para que ele seja afirmado, eu preciso de um multiculturalismo dominante. Como eu disse na outra semana, não se usa mais tanto esse termo, se usa mais interculturalidade, e eu prefiro ainda pluralidade cultural, acho que é mais específico, principalmente para o Brasil. Então, multiculturalismo dominante, realocações superficiais de respeito às identidades de diferentes grupos. Então, pode até ser que esses diferentes grupos não tenham problemas de redistribuição, mas eles têm problemas de reconhecimento. Eu até dei o exemplo da Thaís Araújo. Eu falei, possivelmente ela não tenha problemas de redistribuição de renda, mas ela tem problemas de reconhecimento porque ela continua sofrendo racismo por ser mulher negra. Tá certo? Então a gente tem que pensar nessas questões também, as questões sempre do reconhecimento e da redistribuição. Pode mudar. E a transformação, então aquilo afirma. E agora, para transformar essa situação, segundo a Nancy Fraser, se lá era um estado de bem-estar social, aqui é o socialismo. Ela é estadunidense, tá, gente? Então ela não está pensando, eu falo isso porque ela não está pensando no socialismo como a experiência soviética. Ela está pensando no socialismo como um estado de maior igualdade entre as pessoas, menor diferença entre a renda de quem ganha mais e quem ganha menos. É isso, quanto menor, maior será o socialismo para Nancy Fraser. Eu falo, não vai rolar, né? Reestruturação profunda das relações de produção, elimina diferenciações entre grupos, pode ajudar a curar algumas formas de não reconhecimento. E para o reconhecimento, ela vem com o termo desconstrução, que eu já vou explicar, reestruturação profunda das relações de reconhecimento e desestabiliza diferenciações entre grupos. Então aqui o desconstrução, eu vou falar muito rapidamente, ela tira de um filósofo francês chamado Jacques Derrida. O Jacques Derrida, essa lógica da desconstrução é justamente perceber as relações de poder que geraram determinada linguagem e ir lá e desconstruindo mesmo. É como se eu pegasse um quebra-cabeças, embaralhasse todo e mudasse a ordem para montar de novo. Pusesse ele de perfil ou de ponta cabeça. Então é outra coisa. Desconstruir significa exatamente isso. À medida em que eu vou desconstruindo o problema, eu vou vendo quais as peças, quais os elementos dessa questão para depois montar de novo. Então, por exemplo, isso que a Neide falou super importante, num determinado momento não havia possibilidade de se pensar na afirmação do direito do negro, do direito da mulher, do direito dos LGBTs, por exemplo, se não tivesse uma afirmação profunda. Então eu desconstruo e afirmo profundamente essa situação. Só que na hora de reconstruir, isso tem que ser levado em consideração. Porque senão a gente só monta o mesmo quebra-cabeça e mantém ele muito parecido com o anterior. Tá? Então, eu já conheci gente, Neide, em debate assim que eu vou fazer, que inclusive fala mal dos direitos humanos. Defendendo somente a diferença pela diferença. Então, eles defendem que teriam leis locais e essas leis locais dariam conta de tudo, que não se precisaria mais uma lógica dos direitos humanos e da universalização. Falo, gente, nós não chegamos nem à concepção dessa ideia. Certo? Eu sempre digo, aqui, a Flávia me ensinou isso, né? A Flávia Schilling, que aqui no Brasil a gente não tem nem prisão ainda, a gente está na masmorra. A gente nem chegou na prisão ainda, né? Ainda está de tão ruim que é, não que a outra seja melhor, não tem bom e mal, mas ela diz, você chega num presídio, nem se sabe quantos tem em cada masmorra. A gente ainda está desse jeito. Tá? Então, é claro que o que está se pedindo, uma educação em valores para mediação de conflitos nas escolas, que se valha dos direitos humanos, gente, vocês são peças fundamentais desse processo, porque não é qualquer coisa, nem na história das escolas, isso mundialmente, mas aqui no Brasil é muito mais urgente ainda. E aí eu havia pedido a vocês que vocês pensassem em duas situações de escala, para a gente montar escalas. Então, que vocês montassem
o melhor dos mundos possíveis de um lado, aquela escola dos sonhos, e o pior dos mundos possíveis, aquela escola que eu teria que, no mínimo, me remover, quiçá me exonerar, tá? Porque eu não ia aguentar mais a educação pública de modo geral. Mas a gente precisa muito fazer essa construção, senão não faz sentido nem o que veio antes com a Nancy Fraser, nem o que vem depois. Então, justamente para a gente pensar nisso, tá? Quais seriam os contrastes daquilo que a gente mais almeja, que seria uma educação de valores e principalmente uma educação voltada para valores de direitos humanos. Então, esse quadro do GOI é para sensibilizar mesmo a gente de que alguns valores, quando mal utilizados, eles podem se transformar em desastres de guerra. Mas aí a gente conversa sobre isso numa outra ocasião. Quero agradecer bastante a atenção de vocês. Obrigada, gente.